Olá, gente. Nesse vídeo a gente vai falar sobre visualização de dados. Começar a falar sobre visualização de dados, na verdade, né? Vamos lá. Nessa disciplina, a gente vai usar um pacote chamado ggplot para criar as nossas visualizações. O GG, né, do ggplot vem de Grammar of Graphics, que é uma forma, então é uma gramática. A gente também viu que o Deplir, né, era uma gramática de manipulação. Aqui está sendo uma gramática manipulação de dados, aqui está sendo uma gramática de gráfico, mas o ponto essencial aqui é a gente pensar que esses dois pacotes estão provendo um vocabulário, né, para a gente fazer análise de dados. Torna a nossa vida um pouquinho mais fácil. Eu não vou falar da parte teórica. Na verdade, não vou falar nem na parte teórica de visualização de dados, nem da parte teórica de gramática dos gráficos, porque eu acho que não é o ponto dessa disciplina. E a motivação eu já fiz, né, nas primeiras duas aulas. Então agora a gente vai direto para como usar isso para resolver alguns problemas que eu acho que vai ser do dia a dia de quem eventualmente trabalha com análise de dados. Então, assim, eu vou direto para o mão na massa, mas antes de abrir o R de fato e mostrar como é que o ggplot funciona e o que é essa tal da gramática, né, eu vou tentar desconstruir um gráfico. Desconstruir um gráfico nos principais elementos dele, e aí depois eu mapeio isso aqui para o ggplot. Beleza? Então, a gente tem um tipo de gráfico muito famoso, né, que é o gráfico de dispersão ou diagrama de dispersão. Então, no caso mais simples dele, né, que é esse aqui, a gente tem duas variáveis, beleza? Um plano cartesiano, e eu simplesmente identifico qual que é a posição relativa de cada ponto, né? Então aqui está mostrando que esse ponto aqui no eixo Y ele tem o valor 180, no eixo X ele tem o valor 72. Eu faço isso para todos os pontos da minha base de dados e eu tenho um diagrama de dispersão, ok? Então eu tenho plano cartesiano, beleza? Eu tenho uma figura geométrica aqui, né, uma forma geométrica, um objeto geométrico que é o ponto, e aí esse ponto, cada um desses pontos, na verdade, tem um valor y e um valor x associado, ok? E eu até estou vendo aqui que ele tem uma cor, né? Nesse caso aqui todos tem vermelho, mas tem uma outra característica visual aqui desse objeto geométrico, que é a cor dele. No caso, todos são os vermelhos. Então, eu falei de quatro coisas, né? Eu falei do plano cartesiano, o eixo x e y aqui, né? Eu falei do objeto geométrico, que é o ponto nesse caso. Poderia ser uma linha, né? Um outro objeto geométrico, por exemplo. Eu falei de algumas características desse objeto geométrico, que é, por exemplo, que ele está mapeando para o 180 para o 72 e que ele é vermelho. Ok? Vamos lá. Vamos para o F. O que o ggplot vai fazer? O que a gramática dos gráficos vai fazer? Ele vai descrever esses componentes fundamentais de um gráfico. E na hora que você quiser criar um novo gráfico, ao invés de usar o nome do gráfico, por exemplo, faça um diagrama de dispersão, você vai descrever esses elementos. Agora, antes não estava abstrato, agora ficou abstrato. Vamos fazer que vai ficar mais simples. Beleza? Eu estou no RStudio local, mas esses pacotes vão estar instalados lá no RStudio Cloud, viu, gente? Eu vou voltar para um pacote que eu mostrei, para uma base de dados que eu mostrei no início da primeira aula da disciplina, que é do Gapminder.
Beleza? Então tem que dar um library getMinder. Se eu der interrogação, a gente está usando normalmente a interrogação para procurar ajuda de uma função, né? Mas eu também posso usar a interrogação para procurar ajuda de uma base, se aquele objeto for uma base de dados, né? No caso, gapminder é o nome do pacote, ok? E é uma base de dados. Então aqui eu abro a documentação, a base de dados também tem documentação. E só relembrando, vocês vão lembrar que eu falei, né, que um pacote é um conjunto de funções, de dados, esse é um exemplo, né, de documentação dos dois casos. E aí, essa base ficou muito famosa por causa do Hans Rosling, né, que foi aquela apresentação lá que eu coloquei na primeira aula. Quem não lembrar, volta lá, que é muito interessante, assista. E tem isso aqui é só um pedacinho dos dados da base completa, só para fins educacionais mesmo, mas tem aqui algumas variáveis interessantes: expectativa de vida, PIB per capita, população, país, continente. Ok? Aqui tem cada uma nome da coluna e o que é cada variável. E aí no ano que a gente está vendo que está tendo de 1952 a 2007. Beleza? Vocês estão vendo que ela não aparece aqui no ambiente, né, a base de dados, mas ela está disponível. Se eu digitar aqui, depois que eu dei library, todas as funções e bases de dados desse pacote estão disponíveis. Ele não aparece aqui no ambiente, vamos falar assim, de forma análoga às funções de um pacote não aparecem aqui no ambiente, ok? Mas eu posso digitar ele aqui e ele vai mostrar. Eu estou vendo que todas as variáveis lá bonitinho. Beleza. Ctrl L eu limpo, Ctrl 1 eu volto para cima. Vou tirar essa ajuda. E aí a gente pode começar então a construir essas camadas do nosso gráfico, né? Gente, faltou uma coisa importantíssima aqui. Pacote ggplot 2. Beleza. Qual que é o primeiro elemento então? Então o primeiro elemento, né, o nosso canvas aqui para a gente começar a fazer o trabalho é o dado. Até faltou de eu falar isso, né? Aqui tem um dado. Esse aqui começou aqui, né? Eu estou aqui no meu gapminder. É o dado. Para eu construir o sistema cartesiano, a função inicial do ggplot, então, meu canvas aqui para eu começar a fazer meu gráfico vai ser sempre o ggplot, a função data e a minha base de dados, ok? Se eu rodar isso aqui, alguma coisa apareceu aqui, né? Mas não é tão legal não. Esse aqui é o nosso canvas. Aqui, em cima disso que a gente vai começar a inserir, né, as novas camadas que vão fazer o nosso gráfico, beleza? Então eu tinha falado que eu tenho o sistema cartesiano está aqui já, não está aparecendo, mas ele está aqui já. E a primeira coisa que a gente vai fazer então é mapear os atributos x e y para alguma variável da minha base de dados, beleza? Como o ggplot trabalha nessa ideia de camadas, né? A forma da gente indicar que a gente está trabalhando com essas camadas é fazendo um mais. Ok? Então a gente vai fazer um mais e a gente adiciona mais uma camada aqui. Não confundir isso aqui com aquele símbolo do pipe, viu, gente? Tem até uma história depois interessante de por que o ggplot usa mais e não o pipe, mas fica para depois. Então, o sistema cartesiano já está lá, aí eu tenho que mapear o x e y. Mas o x e o y, eles são elementos de um objeto geométrico, né? Então eu preciso primeiro escolher um objeto geométrico. Então eu vou escolher um objeto geométrico, ponto aqui. Aí já é interessante, vocês vão ver que eu começo a digitar geom, de objeto geométrico, e eu vejo aqui vários objetos geométricos, né? Isso aqui já dá para mostrar para a gente, serve como indicativo de que eu
não necessariamente eu precisava de estar usando um ponto como objeto geométrico, beleza? Mas a gente vai usar, no nosso caso, ponto. E dentro do ponto eu tenho que passar para o argumento mapping qualquer associação que eu estou fazendo entre as minhas variáveis e os atributos estéticos do meu objeto geométrico, beleza? Eu passo isso usando essa função aesthetics, a gente já vê que aparece a ajuda aqui do x e y, então eu estou falando que eu vou mapear para o atributo estético a coordenada do eixo x. Imagine que a gente queira fazer, por exemplo, expectativa de vida no eixo y, ok? E ano no eixo x. Então aqui vai ser ano. De novo, notem que não tem aspas aqui, né? É o nome da variável. Y, expectativa de vida. Importa aqui o fato de estar maiúsculo, viu, gente? Se colocar minúsculo não vai funcionar. E eu posso executar isso. Fiz o gráfico, ok? Então, cada ponto foi mapeado. Então, esse ponto aqui foi mapeado no eixo Y para 28 e no eixo X para 1952. E aí eu tenho vários pontos aqui em 1952 porque eu tenho vários países, né, nesse ano. Então, todos eles ficam aqui e as expectativas de vida vão variando. Beleza? Mas estou fazendo... Perceba a associação que eu estou fazendo aqui, né? Tá exatamente igual. Eu também, agora que as coisas começam a ficar um pouquinho mais legais, né? Porque até agora não tem nada de bom. Eu estou mapeando para os elementos visuais, né? Um outro elemento visual do ponto é a cor dele. Então eu posso, por exemplo, eu tenho uma variável aqui continente, eu posso mapear para o atributo visual cor, eu posso mapear a variável continente. Nossa, difícil escrever aqui, gente. Aí agora a coisa começa a ficar um pouquinho mais legal, né? Então vocês vejam que cada ponto foi colorido de acordo com a cor, de acordo com o continente. Então a África ficou nesse, não sei se isso é rosa ou vermelho, a Europa ficou no azul, a Ásia no verde e tal. E aí a gente já consegue ver claramente aqui, isso na verdade já dava para ver antes, né, que está tendo um aumento na expectativa de vida, né? Em média aqui está aumentando a expectativa de vida com o passar dos anos, mas a África está lá no fundo da expectativa de vida. E aí eu estou vendo o que será que aconteceu aqui, não sei o que aconteceu aqui não, gente. Beleza. Gente, é isso. É isso nesse vídeo. Então, eu vou voltar aqui para o slide. Agora eu vou passar o exercício. Mas só relembrando que agora a dinâmica vai ser, a cada aula eu vou falar um pouco de manipulação e um pouco de visualização. E a gente vai construindo essas duas coisas para e passo. Ok? Atividade. Eu vou gerar um repositório, um novo repositório, HW, análise de visdados, com o Gapminder lá instalado. E vocês vão fazer um diagrama de dispersão da expectativa de vida pelo PIB per capita. Ok? E eu fiz expectativa de vida por ano. Para os 3 países que tiveram a menor expectativa de vida em 1952. Ok? E vocês vão associar o atributo
estético da cor ao país, beleza? Eu associei ele ao continente. E aí deixem registrado lá como comentário no script a descrição de qual padrão que vocês viram na visualização. Beleza? É isso.